E passo a palavra para a professora Fátima, né, se quiser comentar alguma coisa sobre isso. É mais para poder dar uma boa noite para vocês, dizer da nossa satisfação de estarmos aqui mais um ano, a minha pessoalmente, a minha satisfação de poder estar aqui mais um ano, aqui na universidade, aqui ao lado da Mara, dessa nossa parceria de sempre, e principalmente de poder rever muitos de vocês. Eu gosto muito disso. E vocês me fazem falta ao longo do ano, quando o encontro do Caminhos não acontece. Então, muito obrigada por fazer parte da minha vida nesta hora e nesta oportunidade que eu tenho de vir aqui, tá? Passar, então, para a nossa Renata Lei, que é a primeira apresentação da noite. Então, vamos lá. Alô, Mari, Fátima? Alô? Tá sem áudio aqui pra gente. Vocês não estão ouvindo, é isso? Isso, tá Pessoal, sem áudio. o vídeo está sem áudio, não é? Então, eu vou ter que organizar aqui, porque o vídeo tem áudio. É que aqui tem alguma coisa aqui que eu tenho que descobrir. Eu tinha parado naquela hora para resolver o vídeo, a gravação, mas ainda bem que dá para depois encaixar, né? Porque era um vídeo que estava passando. A gente vai passar para o próximo. Muito bom, Renata, gostamos bastante, né? Foi muito interessante. Vamos para o nosso próximo aqui. Vou deixar engatilhado assim.
Sorella Franco, Isso. Emanuele Franco. Hum, eu não vou tentar isso. E essa pesquisa trata das relações entre as artes manuais têxteis e a formação acadêmica em moda. As discussões relacionadas às práticas artesanais têxteis tradicionais na atualidade envolvem diversas questões, desde o saber fazer, que se refere à habilidade prática adquirida através do aperfeiçoamento e da experiência, a transmissão de saberes tradicionais, que é o processo pelo qual esses conhecimentos são passados de geração em geração, o resgate histórico, que busca recuperar e valorizar essas práticas enquanto identidade e memória, e a ressignificação estética e política dessas práticas na contemporaneidade, onde essas técnicas artesanais tradicionais estão sendo reinterpretadas e aplicadas em novos contextos culturais e artísticos. Nessa pesquisa, nós estamos considerando como artes manuais têxteis os movimentos artesanais contemporâneos que transitam entre a arte e a moda, utilizando-se de técnicas relacionadas às manualidades têxteis, tanto como processo de produção de artefatos têxteis, quanto como processo para produções artísticas. Nós também estamos delimitando as técnicas abordadas para fim dessa pesquisa, concentrando nas práticas de tecelagem, crochê, macramê e tricô, enquanto tecnologias de construção do vestuário, e o bordado pela importância política que tem assumido na construção do feminino ao longo da história. As técnicas artesanais têxteis tradicionais remontam às sociedades pré-capitalistas, onde o trabalho artesanal estava frequentemente organizado em guildas. As guildas medievais eram responsáveis pela produção e também pela transmissão dos saberes dos mestres para os aprendizes dentro das guildas e no ambiente familiar, porque essas guildas eram administradas pelas famílias e, com o tempo, alguns desses trabalhos manuais, como o bordado, que era realizado pelas mulheres, foi migrando da guilda para o interior do ambiente doméstico. No século XIX, o movimento Arts and Crafts ele surge então como uma reação à industrialização e à consequente divisão social do trabalho, numa tentativa de aproximar novamente o fazer e o pensar, as artes e o artesanato, defendendo o trabalho manual e artesanal dessa substituição pelo maquinário industrial. Já no início do século XX, a Bauhaus ela se propõe também a aproximar esse saber e fazer pela relação forma-função. Nesse caso, já pensando na questão da produção industrial, diferente do Arts and Crafts, que negava essa relação com o industrial. Lembrando que a Bauhaus ela é considerada a primeira escola superior de design e foi fechada pelos nazistas em 1933. São nessas oficinas de tecelagem da Bauhaus, oficinas que as mulheres eram encorajadas a frequentar, ao invés das outras oficinas, por ser uma atividade mais condizente, entre aspas, com as mulheres, que começou então um movimento de registrar essas reflexões sobre a prática têxtil, a materialidade têxtil, integrando arte, artesanato, teoria e prática. Num contexto mais atual e voltado um pouco também para a realidade brasileira, diversos estudos têm abordado as disciplinas dos trabalhos manuais no período entre as décadas de 40 e 60. Os trabalhos de agulha ou artes domésticas, como eram chamados, começam a aparecer no currículo das escolas públicas, mas em geral também tinha essa relação de gênero voltado assim, para esse exercício do papel social da mulher. Já na década de 70, essas técnicas são resgatadas pelos movimentos hippie e punk como meio de expressão política através da moda. Hoje, a transmissão de saberes se dá também por meio das redes sociais e plataformas digitais, ampliando o alcance e a transmissão dessas técnicas artesanais. As relações entre arte, moda e design, então, elas se manifestam nos movimentos artesanais contemporâneos, como o slow fashion, o craftivismo, o yarn bombing,
E é nesse contexto que vão ressurgir as problematizações sobre arte e artesanato, a hierarquização entre as artes decorativas e as belas artes, a arte popular e erudita, pensadas também agora sob a luz das teorias feministas. E durante essas pesquisas que a gente realizou, a gente percebeu também que existe certas hierarquias até mesmo entre as próprias técnicas, como por exemplo no campo das artes, técnicas como tecelagem e bordado sobrepõem-se ao crochê e ao tricô, que quando aparecem são frequentemente associados a uma estética kitsch, por exemplo. Ou seja, a desvalorização do trabalho manual e, por conseguinte, das manualidades têxteis no processo social, histórico e na educação, ela tem classe, tem raça e tem gênero. Ela evidencia essas desigualdades de classe da sociedade capitalista, é uma herança escravocrata, né? E está relacionada à inferiorização daquilo que é considerado feminino. Porque esse trabalho manual, então, ele era realizado pelo escravo, ou pelas mulheres, ou por membros das classes trabalhadoras. Esse panorama que a gente acabou de explicar, ele é importante porque essa pesquisa está sendo realizada na área de educação, mas uma área mais específica da educação, que é o campo da educação profissional e tecnológica, dentro dos institutos federais. A EPT, que é como a gente chama a educação profissional e tecnológica, diferente das universidades, ela reflete desde o início essa cisão do trabalho e na educação desde a sua origem. Então, a EPT ela é um território de disputa entre essa educação que é técnica para o fazer, para os filhos dos trabalhadores, voltado para uma prática profissional, e a educação para o pensar, para a gestão da sociedade, que é voltada para os filhos das elites dominantes. Assim, as bases conceituais da EPT elas versam sobre uma formação humana integral. Esse integral, essa integralidade é tanto no sentido filosófico, né, de uma formação omnilateral ao invés de unilateral, no sentido ético-político, onde a educação básica é indissociável da educação profissional, num sentido epistemológico, onde os conhecimentos gerais e específicos são entendidos como uma totalidade, e no sentido pedagógico, que é na própria ideia das escolhas das práticas pedagógicas, da organização e sistematização dos conteúdos que a gente vai trabalhar em sala de aula. A base da IPT, então, é tomar o trabalho, não só no sentido econômico, mas também no seu sentido ontológico, como princípio educativo, e a pesquisa como princípio pedagógico, sempre orientados para uma praxis social transformadora. Assim, o professor Dermeval Saviani, que é idealizador da pedagogia histórico-crítica, ele faz no livro Escola e Democracia uma crítica a essa pedagogia que é tecnicista. Ele faz essa crítica a uma suposta neutralidade científica e essa tentativa de transpor para a escola a lógica do sistema industrial. Diz ele, abre aspas, a pedagogia tecnicista, ao ensaiar transpor para a escola a forma de funcionamento do sistema fabril, perdeu de vista a especificidade da educação, ignorando que a articulação entre escola e processo produtivo se dá de modo indireto e por meio de complexas relações. Fecha aspas. Assim, a questão que nos guia nessa breve pesquisa é qual é o espaço atribuído a essas práticas artesanais no currículo do curso superior de tecnologia em design de moda do Instituto Federal de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, cidade que o setor industrial têxtil tem expressiva representatividade junto ao arranjo produtivo local. O nosso objetivo aqui é compreender de que forma o ensino das artes manuais têxteis pode contribuir para a formação profissional em moda. Essa investigação ela tem uma abordagem qualitativa, com objetivo descritivo, e faz parte da pesquisa de mestrado realizada por mim, sob orientação da professora doutora Gislene Mioto, no programa do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica do IFSC de Florianópolis, e com pontos convergentes com a pesquisa realizada no mestrado profissional em moda da UDESC, da também mestranda Emanuele Mardula, sob orientação da professora Dulce Maciel. Como procedimento metodológico, a gente vai realizar uma análise documental do projeto pedagógico do curso de design de moda,
do IFSC, né, no caso, utilizando o método de análise da análise textual discursiva. Contextualizando, então, o curso superior de Tecnologia em Design de Moda, ele foi criado em 2019 no IFSC Campus de Araguá do Sul e está inserido no eixo tecnológico de produção cultural e design. O curso ele tem duração de 6 semestres e forma tecnólogos. O objetivo é de formar profissionais para atuar na área de moda, considerando fatores históricos, estéticos, simbólicos, ambientais, ergonômicos, financeiros e produtivos. Esse curso, então, ele está estruturado em 4 eixos de conhecimento, que é de design e criação, fabricação de vestuário, formação geral e gestão em moda. Foi realizada uma análise preliminar, onde a gente pôde verificar 2 indicações explícitas à questão artesanal no PPC do curso. Ela aparece muito furtivamente no desenho da proposta de curricularização da extensão, chamada Moda e Design na Contemporaneidade, sob uma perspectiva que visa estimular o olhar para os desafios e propor soluções para situações reais, preferencialmente locais, para que seja significativa e aplicável junto à comunidade interna e externa. Nesse contexto do projeto, informa o PPC do curso, destaca-se a possibilidade de desenvolver parcerias com micro e pequenas empresas, comunidades de artesãos, clubes de mães, empreendedores individuais, autônomos e ateliê, dentre outros. Também na disciplina optativa 4, de moda e repertório, com carga horária de 60 horas, e ali a gente consegue ver como se dá essa divisão teoria-prática dentro do próprio currículo, porque é identificado que são 30 horas para prática e 30 horas teóricas, né? Os conhecimentos elencados para essa unidade curricular são de ampliar o repertório cultural e intelectual, a fim de propor a construção de estilos autênticos usando a brasilidade como ferramenta e estratégia de diferenciação no mercado da moda. E daí, entre as habilidades que são elencadas para essa disciplina, aparece lá então a de realizar parceria com trabalhadores manuais e artesãos e artesãs. Ela até aparece, mas nesse sentido de parceria. E esses apontamentos preliminares, eles confirmam os desdobramentos que a gente já tinha previsto para a realização dessa pesquisa, que é executar, então, um grupo focal com os professores, a fim de complementar a compreensão de como se dá o ensino das artes manuais têxteis na formação dos estudantes, para além do que está explícito na matriz curricular do curso. Com isso, a gente espera, então, ao fim dessa pesquisa, poder subsidiar propostas de integração curricular do ensino dessas manualidades têxteis no curso de moda e propor, então, práticas pedagógicas que promovam a formação humana integral, além de contribuir significativamente para o debate acadêmico sobre a formação do designer de moda. E evidenciar, óbvio, o ensino dessas manualidades nas suas dimensões poéticas e políticas nos currículos dos cursos da área. Queremos, então, agradecer a organização do evento pelo espaço dedicado ao debate das manualidades têxteis e agradecer também as pessoas que gentilmente se propuseram a ouvir a nossa apresentação. Nós estamos à disposição, caso queiram entrar em contato, por causa do interesse na temática que foi aqui apresentada. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, autoras. Muito bom. Foi ótimo. Então, a gente vai para o terceiro, né? Para depois a gente iniciar o debate. Vocês estão ouvindo bem? Está tudo certo aí, né? O lado aí está... Fechou isso. A técnica aqui não é muito boa, mas a gente está tentando, né? Estamos tentando. Instantinho, faz online. Então, vou começar agora o terceiro, que é o de Elisângela, que já está aqui na sala também.
Meu nome é Elisângela de Freitas Matias, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Artes Visuais da UDESC e trago uma contribuição de um artigo sobre um processo de constituição complexa de uma professora de arte cuja estratégia é uma aposta para o ensino de desenho. Neste resumo, a síntese do que será tratado. Serão analisados trechos de um diário de professora a fim de verificar o seu processo de constituição complexa nos pontos em que dinamiza ações estratégicas diante de dúvidas e incertezas, para encontrar na imaginação e no riso em Gianni Rodari uma aposta de ação complexa no aprendizado de desenho. Como base teórica, o pensamento complexo de Edgar Morin e as propostas de binômios fantásticos de Gianni Rodari. Com a expressão "o caminho se faz ao caminhar", daremos a apresentação, né? Nessa apresentação serão pontuadas alguns conceitos de Morin para alicerçar o percurso que a professora seguiu nesse processo de constituição complexa, nesse processo de transformar o conhecimento complexo em um pensamento e ação complexas. Incertezas. Quando lançamos uma ação no mundo, não temos a certeza de que as boas intenções vão gerar boas ações. Isso vai depender do contexto de relações e interações existentes no meio social para influenciar os efeitos dessas ações. Da professora, em seu diário, a sua escrita representa bem a sua incerteza diante de todas as propostas que lançavam aos alunos e suas observações diante do que o desenho representava para eles. E os seus argumentos, né, de como fazer para que o desenho nos alunos fosse de uma maneira mais... acontecesse de uma maneira mais orgânica. Outra expressão de Morin, quando fala da ecologia da ação, ele propõe que a reforma de um pensamento deve vir das atitudes individuais que processam a realidade a partir do outro e de si, em um circuito recursivo, outro conceito de Morin, que ao mesmo tempo que recebe, devolve a partir das próprias relações que faz com o que recebeu. Então, da professora, a gente percebe a sua interação com os alunos e dessa interação acontece essa devolutiva do que recebe deles, o que devolve para eles, o que recebe deles e o que devolve para eles. Esta eu vou ler. Sexta-feira, hoje o menino disparou. Professora, já aconteceu de você estar desenhando e rir, assim, de repente? Provoquei. De lembrar coisas engraçadas ou de ver o desenho? O menino sorridente soltou. De lembrar coisas engraçadas. Penso eu, se o que é engraçado para um tem graça para outro, no que acham graça cada um deles? Que tipo de recurso utilizar para criar graça num desenho? São diferentes tais recursos? Aqui a gente já começa a perceber que ela, a partir do que o aluno provocou nela, ela começa a pensar em de ação para trabalhar com os alunos o desenho. Um outro conceito do Morin, que fala sobre conhecimento pertinente, é aquele que situa qualquer informação em seu contexto, no conjunto em que está. Ao colocar os saberes na realidade local, refletir e interpretar com o mundo, estabelecendo conexões com a vida. Então, aquele diálogo
do aluno com a professora repercutiu nela um conhecimento pertinente para se retornar ao contexto onde foi lançado, né? Quarta-feira, sala do terceiro B. Quando propus que desenhasse algo engraçado, uma aluna falou, em voz alta, algo sobre desenhar uma pessoa cagando. As crianças que estavam próximas dela riram. Ela repetiu a frase, desta vez mais alto, e outras crianças que não ouviram da primeira vez ouviram e riram. Ela percebeu que se dissesse alguém fazendo cocô ou alguém com caganeira, os colegas riam muito. Após várias experiências em provocar o riso dos colegas, ela olhou para mim toda faceira e disse, viu, eles estão rindo, então é engraçado. Penso que disso preciso fazer algo. O quê? Para onde ir? A aposta, um conceito que Morin propõe para se trabalhar com as incertezas do conhecimento, é o caminho, um caminho do conhecimento que é incerto, e a aposta é uma resposta diante das incertezas desse conhecimento. Terça-feira, estou perdida em meios aos vários propósitos que tenho. Sinto que não avancei tanto quanto eu gostaria. Não cheguei a nenhuma conclusão certeira, apenas vislumbres sobre as propostas de desenho que incitavam o riso pelo absurdo. Onde quero chegar com isso? A quem pode interessar? Me interessa? Percebe que a professora, nesse processo, ela diante do que é incerto, ela aposta e pensa em estratégias para responder a essa incerteza. Então, aqui, o conceito de estratégia é aquilo que permite a correção da ação durante o seu acontecimento, caso a aposta fuja, né, da intencionalidade primeira. Então, se ela apostou no desenho, no riso para provocar um desenho e não sabe por onde chegar, ou apostou e viu que aquela ação não era bem aquilo que desejava, ela tem que estar pronta, ela estava pronta para outras estratégias para modificar aquela primeira aposta. Segunda-feira, resolvi reagir. Defini 3 atividades de Gianni Rodari e adaptei para o desenho. Prefixo arbitrário, o que aconteceria se e bibichos. Penso que pode ser interessante fechar nesses exercícios práticos para verificar a reação dos alunos. Se acham graça, se riem, se sentem motivados a desenhar, se sentem dificuldades em montar graficamente o pensamento, se têm dificuldades de elaborar mentalmente os desafios propostos. Nas salas, durante as propostas, percebi riso, entusiasmo, ideias criativas e livre iniciativa. Alunos riam sozinhos de suas produções e convidavam os alunos para ver e compartilhar do riso e do desenho engraçado. Diante, né, de tudo isso, a aposta e a estratégia constituem um modo de lidar com a incerteza do conhecimento em sala de aula. Então, em um movimento construtivo e constante, a professora elabora estratégias para lidar com as incertezas e propõe ações criativas que fogem do determinado pelas incertezas. Nesse sentido, o inesperado é a matéria-prima da aprendizagem e quando transforma o acaso em ações didáticas. A professora, ao mesmo tempo que se transforma ao criar suas estratégias para lidar com o seu meio, as utiliza para refletir sobre ele, transformando. Terça-feira, 4º ano. Quando ditei microzumbi, um aluno, o mais sagaz e bem-humorado da sala, disse para a colega. Daí você vai achar que é um mosquito te picando, mas quando reparar vai ver que é um microzumbi. Meu coração, como é que fica? Considerações. A ação dialógica entre o que Morin propõe e o que Rodari propõe como engraçado favoreceram a compreensão de uma ação docente efetivada na incerteza, cujas ações se pautam na aposta e na estratégia como resposta.
Aposta por não haver certeza se a ação docente será positiva e estratégia como uma possibilidade de corrigir a ação e lançá-la em outra direção. No mais, obrigada pela atenção e as referências bibliográficas desta apresentação. Muito bem, gente. Agora, nessa rodada, a professora Fátima vai começar com as suas considerações e depois a gente abre para perguntas também do público. Ó, 3 trabalhos provocantes e muito interessantes. Em primeiro lugar, parabenizar a quem apresentou. São 3 propostas muito boas. Mas eu vejo uma certa relação entre a apresentação da Renata e da Camila, quando a gente fala sobre a renda de Bilbo e sobre essa relação entre as artes têxteis. Eu me pergunto muito, eu sou da época dos trabalhos manuais, então a minha geração, nos anos 60, teve aula de trabalhos manuais e educação doméstica. Então, eu me lembro bem aonde eu não só trabalhava o caderno com pontos, fiz muito paninho de amostra, que a gente pode mostrar todos os pontos, né, de cerzir, de costurar, enfim, e depois os de bordar, né? Então, uma coisa que eu tinha muita dificuldade de fazer barra de calça, né, com pé de galinha, fazer o ponto de pé de galinha. Na verdade, eram disciplinas que eu me lembro, ouvindo a Camila, que tiveram um princípio de formatividade no currículo muito grande para nós. Eu estudei em colégio de freira. Então, é claro que para nós, mulheres, teve uma formatividade muito interessante. Não porque nós tivéssemos que ser donas de casa, ser esposas, cuidar do marido e dos filhos, mas porque, como dizia minha mãe, educada pelas mesmas freiras, eu sou andrelina, da Ordem de Santo André. Mas era aquilo, você não precisa casar para ter que fazer. Você pode continuar solteira, mas ser obrigada a saber arrumar a cama, a fazer uma barra de calça, a poder fazer um ponto de bordado, a saber fazer um bico num pano de prato, até para você não ter que mandar fazer ou para não ter que comprar. Então, essa era a mentalidade. Então, quando você fala dos trabalhos manuais existentes entre 1940 e 1960, resgatado pela moda dos hippies nos anos 70. Eu acho que esse resgate histórico, na verdade, ele vem muito do paz e amor, das margaridas que nós tínhamos dos hippies se utilizando. Mas eu acho que tem uma pegada de uma memória nos anos 70, dessa sensibilidade da natureza, até um pouco do laissez-faire que a gente pode pensar, para poder trazer essa concepção do bordado nas roupas dos hippies. Ele saía fora daquela normatividade dos anos 40, Getúlio Vargas, medida, regra, rigor, 50, 60, Brasília. Então, eu acho que ele foge daquilo. Então, talvez, uma das razões de ter sido adotado pelos hippies nos anos 70, buscando uma outra qualidade, capacidade de liberdade, de se libertar desses rigores. Mas penso muito, Renata, e você sabe disso, nesses fazeres que a gente encontra dessas manualidades e que a gente vê nas rendeiras. Eu acho o trabalho do Bilro intensamente bonito. Eu não teria capacidade mental para fazer o Bilro.
porque eu não saberia trabalhar mentalmente todos os pinos. Eu acho que deve ter uma coordenação muito grande. E ainda hoje a gente falava sobre isso na mesa da tarde, né? Essa coordenação entre o cérebro e as mãos. Quando muitas vezes a gente pensa nos trabalhos manuais, pensa no artesanato como coisa que, isso eu também faço. Para que eu vou pagar tão caro? Mas existe uma coordenação que é própria da pessoa que tem a complexidade do pensamento. E aí eu volto no trabalho de Mohan. Porque a pessoa, para trabalhar essas manualidades, como você nos mostrou aqui no Bio, ela tem que ter um trabalho mental desenvolvido. Ela é a pessoa que tem o desenvolvimento do pensamento complexo. Porque ela consegue tramar os vieses dessa complexidade. Complexidade que o Mohan fala para nós. Não é complexo porque é difícil. É complexo porque é variado. É complexo porque é múltiplo. Que é isso que ele fala para nós. Então, eu acho que essa multiplicidade, eu acho que é um tanto daquilo que faz essas mãos, gente, abençoadas, que trabalham os bios como aquilo que você trouxe para a gente poder ver. De alguma maneira, eu deixei tomado nota comigo, mas eu acho que ficou claro que no processo do Instituto Federal, né, quando vocês propuseram a extensão da curricularização da extensão, vocês acabaram resolvendo o problema das manualidades, porque vocês resolveram numa disciplina da curricularização e resolveram na optativa 4, que vocês têm de modo território. Então, eu fico me perguntando se você consegue resolver o problema das manualidades através de uma optativa ou de uma atividade de extensão. Por que é tão difícil o artesão conseguir se profissionalizar? Porque ele tem um caminho tão árduo para chegar à profissionalização. Ele precisa de tanta coisa, ele precisa da colaboração, da educação, precisa de alguém que invista nele e tantas outras coisas que nós já falamos. Mas vocês conseguem mostrar isso, e isso eu fiquei muito contente de ver, numa disciplina onde, na verdade, na optativa, vocês realizam a parceria com artesãos ou trabalhadores manuais, propiciando uma formação humana íntegra. Eu achei que esse exemplo é muito bonito. Acho que, inclusive, queria elogiar. Muitas escolas em São Paulo, a gente percebe que tem dificuldade de chegar nessa razão. Queria parabenizar, dizer que realmente eu me senti contemplada dentro daquilo que eu penso e desejo pelos trabalhos de vocês, pelas apresentações de vocês. Parabéns. Eu também agradecer, né, também elogiar. São trabalhos, né, que trazem também perspectivas de 3 lugares diferentes, né? Essa realidade, essa experiência aí na Bahia, que é até diferente da nossa aqui, né? Muito peculiar esse saco, essa almofada feita com saco de cebola preenchida com folha de bananeira. Isso, eu estava me sentindo Muito legal. bem diferente mesmo. Aqui a gente tem a almofada tradicional com pano, retalho, né? É bem pesado, inclusive, a nossa. E também a Camila, né? E a pesquisa de todas. Eu tenho um prazer de ter acompanhado até um tempo aqui, né, Camila? No ano passado, no mês passado, retrasado, né? Fez a qualificação. Também foi um momento de bastante troca. E a Elisângela está aqui nessa jornada comigo, né, Elisângela? Mas eu também é a primeira vez que eu vejo o conteúdo assim do diário dela recortado, né? Porque a gente via em outro conjunto. Bom, perguntas, os colegas querem interagir, a gente tem mais uns 10 minutos para fazer essa interação. A Elisângela, né, ela pediu já desculpas ali, eu acho que também pelo chat,
que o vídeo que passou não foi a última versão que ela enviou, né? Então, na edição a gente vai ajeitar isso aí, né? E teve uns probleminhas de som ali, mas deu para entender bem, Elisângela, a sua proposta. Muito bom. Eu posso falar? Sem dúvida. Boa noite a todas, a todos, a todes. Esse trabalho, essa apresentação, na verdade, foi um pouco difícil para eu sistematizar, porque eu falo, eu agora falo, né, passado. E eu trouxe até uma frase do Luiz Carlos Brando das transformações do mundo, e eu faço uma comparação com as transformações do ser humano, com esse entrelaçar de contextualizações, de pensamento multidimensional que o ser humano se compõe, e as minhas desculpas vai a partir dessa frase, onde eu digo, ainda sou sempre a mesma e já sempre a outra, né? Então, é isso. E não era esse o vídeo, né? Eu tentei sistematizar esse outro e acho que numa próxima oportunidade aí, quando for lançado, né, Mara? Aí fica fácil, mas a gente pode conversar, eu estou aberta à conversa. Obrigada. Uhum. No chat aqui, não sei se vocês observaram, né? Foi colocado o link do caderno, porque quem está presente recebeu tá aqui a lista de presença e o caderno de resumos, né? Porque quem está presente recebeu esse material aqui, e aí aqui tem um caderno de resumos, né? Também tem a lista de presença, mas como vocês estão online, né? Até alguns estavam hoje aqui conosco, mas na maioria não. Então, aí vocês podem acessar aí pelo chat para poderem... Com esse link, né, para poder acessar. Tá? Mais uma colocação? Posso? Renato, por favor. Boa noite, gente, todas as pessoas aí. Eu queria só situar um pouco, né, porque não dá tempo da gente falar tudo na apresentação, só situar um pouco esse meu trabalho, de onde é que vem. Porque até então as professoras Mara e Fátima sabiam talvez de outras pesquisas minhas que não tem nada a ver com isso, né? O doutorado foi sobre desfile de moda, foi sobre corpo, né? Mas o mestrado foi sobre Rina de Bills. E aí eu, né, puxei isso que eu venho pesquisando sobre o corpo, sobre presença corporal, sobre estética, inclusive, a questão da comunicação, as questões sensíveis, para voltar a observar lá a pesquisa do mestrado, né? Que eu não tinha tocado nesse assunto de sensibilidade, de corpo, e aí eu juntei meio que as duas coisas para, talvez, quem sabe, um pós-doutorado, tá se estendendo muito até para eu tomar uma decisão, mas mais ou menos por essa linha, talvez. Daí que veio essa pesquisa. Foi uma pesquisa do mestrado, foi em 2012, então já tem bastante tempo, né? Eu teria que voltar, enfim, ver como é que tá. Camila e Manu, vocês viram que tem uma pergunta ali, né? Vocês Sim, vão... nós vimos Ah, a Manu. pergunta. Olá, obrigada, Babinski, pela interação. Fiquei contente de saber que temos pontos, então, ali de contato nos estudos. E eu posso dizer que, embora a gente tenha como antes a professora mencionou, né, essa escrita tão, eu diria assim, tão interessante no sentido de buscar essa formação integral e de abrir o espaço para esse diálogo, então, com as questões artesanais. Essa investigação ela vem justamente com um olhar crítico com relação a isso, para a gente conseguir dimensionar o quanto disso está acontecendo na prática, né? Então, a gente sabe que esse PPC, esse projeto de curso, ele também não acontece todo de uma vez só e que ele depende de uma implantação, de uma estabilização e que, aos poucos, por exemplo, as disciplinas que são optativas vão sendo ofertadas. Nesse momento, essa disciplina que tem esse olhar
então, e nós trouxemos ele como um destaque por fazer esse diálogo com a questão artesanal, ela não está sendo ofertada agora. Então, a gente conseguiu localizar essa possibilidade, essa brecha ali no diálogo com as questões manuais prevista no currículo e assinalada dessa forma tão interessante, mas nesse momento ela não está sendo ofertada. Então, essa continuidade que a pesquisa se propõe a fazer através de um diálogo que seja diretamente feito com os professores, no formato ali de uma metodologia, talvez de um grupo focal, né, que a gente sinalizou, ela é também uma intenção da gente verificar se na prática, às vezes, questões que fujam daquela escrita do currículo, das ementas, podem ainda permitir outras atividades, outros pontos de conexão com, então, esses ensinos das artes manuais têxteis, com essas práticas, e é isso que a gente está querendo também localizar ali no cotidiano do curso e junto aos estudantes também. Mas, nesse momento, a disciplina não tá sendo ofertada. E assim, essa pesquisa ela surgiu justamente por isso, assim, por a gente perceber que na prática não existe esse ensino das manualidades têxteis, nem no curso. Aí a gente ficou, né, se perguntando se de repente na matriz curricular tinha alguma coisa, até na qualificação coloquei para a Mara que eu já cheguei a dar alguns cursos, assim, algumas oficinas em projetos pontuais de extensão, alguns alunos ofereceram disciplinas de bordado, mas são assim muito pontuais dentro do curso, assim, de alguma atividade de extensão que acaba acontecendo. E é um interesse que a gente percebe dos alunos, até por essa difusão pela internet, está acontecendo, está aumentando o interesse dos alunos nesse sentido. Então, a gente está se propondo a investigar isso e saber, porque, assim, como aparece ali, aparece a questão em dois momentos muito específicos de parceria com o artesão. Mas e por que não a gente ensinar isso para os nossos alunos, utilizar essas técnicas como forma de eu até falo das poéticas e políticas, né, no próprio processo criativo dos estudantes e de eles interagirem também com os artesãos, não só no sentido de parcerias para desenvolvimento, mas também se verem, de repente, como artesãos, porque muitos alunos têm, inclusive, expressado essa vontade de aprender para poder fazer as próprias roupas. Então, assim, por mais que tenha ali algumas expressões, na prática isso não acontece, ou quando acontece é muito pontual. Agora, com esse interesse dos alunos, tem também algumas professoras que estão trabalhando tecelagem, tem uma outra professora que está indo fazer, está fazendo essas atividades em parceria com artesãos e tal. Mas ainda não tem assim uma cultura dele criada. Mas assim, a pesquisa ainda está no início, por isso a gente até colocou de repente fazer o grupo focal para ver, tá, ali na matriz tá escrito dessa forma, mas na prática, como é que está sendo feito? Está sendo feito mesmo? O que está sendo feito? Que técnicas estão utilizando? De que maneira está sendo feito isso? Para a gente até ajudar a elaborar assim, alguma metodologia que subsidie esses professores para colocar essas técnicas integrando no currículo do curso. Não sei se respondi muito bem, complementei ali. Eu lembro que quando a gente estava no NDE, não lembro o ano, acho que foi 2016 ou 2017, essas questões, 2016, né, mano? Essas questões nem nos perpassavam na época, né? E ver que essas matérias que a gente pensou lá atrás, muito incipientes, elas têm se tornado um objeto de pesquisa, de investigação e têm possibilitado outras práticas, são fundamentais. Com certeza, os próximos NDEs é de se propor uma disciplina de tecelagem, uma disciplina de manualidades têxteis, de artesania, não numa futura reforma do curso, para, de fato, concretizar esse espaço, né? Mas muito obrigado, meninas, muito, muito contemplado. O Babinski, ele foi professor lá do curso de moda do IFSC, né, Babinski?
Fomos todos colegas de trabalho. A Manu é técnica do laboratório, eu trabalho no administrativo, e o Babinski foi nosso professor substituto 2 vezes lá. Fez um trabalho ótimo lá também. E eu vou aproveitar só para puxar um gancho dessa fala do Babinski, porque eu acho que isso também é um elemento que motiva também a dar continuidade na pesquisa que a Camila vem desenvolvendo e ter esses aprofundamentos, essa questão de que o curso não é estático, né? Que esse currículo está em constante transformação e construção, e que constantemente há a possibilidade de se rever essas questões, e inclusive talvez então a partir dessas iniciativas de estudos que são focados em alguns elementos, trazer esses resultados no sentido, então, de subsidiar novas propostas, ou de abrir um espaço maior para esses elementos que, como bem falou a Camila, a gente tem notado que tem ganhado um maior interesse por parte dos estudantes. Então, eu tenho verificado, acompanhado alguns trabalhos de conclusão de curso que têm abraçado essa causa das questões manuais e têm trazido isso para dentro da sua pesquisa, e eu acho que, então, conseguir abordar isso também ao longo do curso pode ser um elemento muito importante na questão formativa desses futuros profissionais. E a própria matriz curricular já acaba indicando ali como é que a gente pode fazer isso, porque tem todo um projeto de curricularização da extensão que a gente pode inserir isso ali integrado no ensino no próprio ensino do design de moda, da matriz geral do design de moda, né? Até puxar isso para um avaliativo, né? De repente, utilizar esse espaço da extensão universitária para criar atividades avaliativas envolvendo essas manualidades já direto e com um foco bem na comunidade, né? Em trazer essa maestria do artesanato local para dentro do IFSC, para resgatar isto e criar uma relação de comunidade extramuros que não seja só uma relação da instituição com as indústrias ao redor, né? Jaraguá do Sul é uma cidade industrial com muita oportunidade de emprego, mas há talvez uma artesania que precise ser descoberta para que a gente possa encontrar essas pessoas e aí fazer o vínculo afetivo com esses artesãos e artesãs que estão no nosso entorno, né? Uhum. Vocês estão, eu acho que vocês estão mostrando que o Instituto está fazendo a diferença. Porque ao trabalhar, ao evidenciar a vontade de vocês de agregar as manualidades à formação do estudante de moda, tanto passando pelo estudo da sensibilidade, do sensível, do espírito de produção, que não deixa uma coisa, não é antagônica à outra, eu acho que, na verdade, vocês estão conseguindo mostrar que em toda essa discussão que ronda o ensino superior e o nosso mercado e a formação integral dos nossos alunos, é possível, sim, num Instituto Federal. Vocês estão conseguindo fazer a diferença. Acho que vai render bons frutos isso. Se não, pelo menos, um modelo. Para nós começarmos a pensar também e falar, por que os outros não fazem? Acho que vocês estão deixando aí uma coisa, uma pulguinha, que pode servir, porque eu tenho certeza que vocês estão fazendo a diferença. Isso eu tenho certeza. Muito legal. E aí, para fechar, assim, as duas outras falas, né, da Renata e da Elisângela, elas acabam também perpassando essa questão mais focada aí, né, na experiência das disciplinas ou desses projetos de pesquisa dentro do IFSC, porque se não houver essa pesquisa de campo, como a Renata fez, né, se não houver esse próprio questionamento da prática docente, desse se questionar, desse mudar os modelos, as práticas docentes, né, as estratégias de ensino, a gente não vai alcançar algo além do papel. Então, não adianta ter lá uma disciplina, vamos trazer o crochê, vamos trazer isso, mas o docente não sai daquele lugar de autoridade, de preocupação apenas com o conteúdo, centrado, né, nesse conteúdo, porque ele não questiona as suas práticas, ele não se repensa. Então, não adianta repensar o currículo se o professor, né, as práticas docentes vão se manter iguais. Se o interesse é o conteúdo, se o interesse é esse externo, se a preocupação não é com
nem com o local, nem com o estudante que está lá dentro, né? Então, as outras duas falas, mesmo de temas bem distintos, e até, né, com grupos bem distintos, de localidade, mas elas acabam alimentando esse pensamento, né? É isso, retroalimento. Muito bem. Vamos passar para a próxima rodada? Então tá, vou buscar aqui nossa próxima apresentação. Acho que é Heloísa. Isso. Não sei quem é essa pessoa. Bastante. Essa moça, alguém conhece? Alguém contou com ela? Os que estão presentes aqui? Então tá. Então vamos lá. Então, a Bruna... Vou apresentar para vocês hoje o fruto de uma dissertação de mestrado que visou aplicar a gestão visual de projetos à disciplina de modelagem plana do vestuário e teve como um dos resultados que o resgate manual pode ser usado no ensino matemático da modelagem. Essa apresentação ela vai ser dividida em 6 partes, sendo elas a introdução, os procedimentos, a problemática, o desenvolvimento, a avaliação e as considerações finais. Para introduzir a problemática, a gente tem que, nos cursos de moda do Brasil, a disciplina de modelagem plana, ela se configura como uma das mais técnicas. Isso porque o aluno precisa compreender sobre cálculos, noções geométricas, noções anatômicas, um conhecimento básico sobre as máquinas, um conhecimento básico sobre os tecidos e os aviamentos também. E essa complexidade da disciplina pode deixar os alunos um pouco confusos no início, o que pode desmotivá-los e até fazê-los desistir. É por isso que esse estudo trouxe como questão de pesquisa como melhorar a compreensão das etapas da modelagem plana do vestuário através da visualização e tem como objetivo geral propor um grupo de ferramentas que tornem as primeiras etapas da modelagem planas mais visuais. Para atingir esse propósito, esse estudo utiliza como método projetual e científico a Design Science Research, que visa a orientação à solução de um problema em particular, resultando em uma solução que seja satisfatória àquela determinada situação. O método prevê 11 etapas no seu desenvolvimento. E após a identificação do problema, que foi apresentada ali na introdução, a gente tem a conscientização do problema juntamente com uma revisão sistemática da literatura. Na conscientização do problema, a gente tem que pesquisadores apontam que o ensino acadêmico dos métodos de modelagem, desde a ditadura militar, se concentrou em desenvolver conhecimentos técnicos, aliados a uma produção industrial otimizada. E é por isso que o método cartesiano matemático ainda hoje é muito utilizado em materiais técnicos, muito instrucionais e muito tradicionais. Por esse motivo, diversos pesquisadores vêm abordando novas metodologias em sala de aula na tentativa de reformular os cursos, os materiais didáticos, os recursos para uma produção didático-pedagógica pautada em métodos e estratégias que estimulem o potencial criativo do estudante, a autonomia e a reflexão crítica. É por isso que essa pesquisa traz a gestão visual de projetos, esperando que os processos de desenvolvimento do projeto promovam o entendimento e a visualização das etapas, atividades e tarefas a serem realizadas, pois a gestão visual de projeto tem premissas que partem da visualização da informação com um propósito claro e específico, o desenvolvimento do conhecimento num fluxo contínuo, planos de ação e estratégias visuais dentro de um planejamento e que isso promova interações, tanto da equipe quanto da equipe com o meio. Assim, na revisão sistemática da literatura, realizada com os termos gestão visual de projetos e modelagem plana do vestuário, foram encontrados 853 artigos, após uma rigorosa filtragem dentro de critérios rígidos
de inclusão e exclusão, 14 artigos foram selecionados para leitura na íntegra e os principais temas abordados podem ser vistos na nuvem de palavra da imagem ao lado. Dentro dessa revisão sistemática da literatura, onde 14 estudos foram selecionados, algumas problemáticas foram abordadas pelos pesquisadores e várias soluções dentro dessas problemáticas também. As principais problemáticas foram classificadas neste estudo em 3 classes de problemas, sendo elas conhecimento prévio, envolvimento do aluno e método didática. Ou seja, muitos alunos não têm conhecimento prévio matemático suficiente para iniciar a disciplina. Os métodos e a didática dentro de aula ainda são muito tradicionais, o que dificulta o aprendizado e o que não promove o envolvimento do aluno. As soluções, ditas como heurísticas de construção, trazidas por esses pesquisadores na revisão sistemática, vão ser abordadas um pouco mais à frente neste estudo. Assim, com essas informações catalogadas, iniciou-se o desenvolvimento de um novo artefato para solucionar a problemática proposta. Nesse estudo, o desenvolvimento foi dividido então em etapas a partir das classes de problemas. Iniciando com a classe de problema intitulada Conhecimento Prévio, onde a literatura traz que é necessário fazer mapeamentos para saídas corretas, ter um feedback estruturado e intencional, expectativas claras nos exercícios, um método autoexplicativo, um ensino mais independente, com um apoio docente dentro de um alinhamento construtivo. A proposta de um novo artefato traz uma atividade com um objeto concreto, a manipulação de um objeto concreto no ensino da matemática nas primeiras fases de interação do projeto, em etapas bem definidas, uma espécie de desenvolvimento individual, onde o aluno possa fazer sozinho e, com isso, no fim da atividade, compreender o todo. Dentro da classe de problema intitulada como envolvimento do aluno, a literatura traz que é necessário intensificar os vínculos sociais, fazer um envolvimento colaborativo, um compartilhamento de propostas, conexões interdisciplinares, a aprendizagem cooperativa, ensino por investigação e descoberta e a autonomia do aluno. A proposta deste novo artefato visa, então, dividi-lo em 2 aplicações. A primeira aplicação é uma atividade compartilhada com amigos e familiares, onde ele desenvolve extra-classe, em casa. E, após essa atividade realizada, uma discussão das propostas em sala de aula. Dentro da classe de problemas intitulada Método e Didática, a literatura traz que é preciso desenvolver habilidades analíticas, um ensino próximo à realidade, com envolvimento ativo, informações factuais, o controle do aluno, uma aprendizagem comportamental, pesquisação e um desenvolvimento de capacidade operacional. A proposta do novo artefato visa observação dos fenômenos, descoberta das relações entre eles dentro de uma pesquisação, ou seja, mão na massa. Junto com todas essas heurísticas de construção levantadas através da revisão sistemática da literatura, a proposta de modelo visual para esse estudo visa dividir esse conhecimento em 3 blocos. O primeiro da intuição, que consiste no estímulo às primeiras interações com o projeto. E aqui eu trago um painel visual, um cronograma e uma atividade de protótipo. O segundo bloco é o bloco da observação, que auxilia no entendimento das atividades realizadas. E aqui eu proponho uma atividade intitulada Percebendo a Modelagem. No terceiro e último bloco, que consiste na observação dos fenômenos e discussão de ideias, eu trago uma idealização de uma aula destinada somente ao compartilhamento de propostas e ao feedback dos professores.
O artefato, novo artefato, em estado funcional, ele é composto então por 3 ferramentas visuais. A primeira, uma atividade de montagem de um protótipo de papel. A segunda, uma atividade de percepção das medidas. E a terceira, uma cartilha de apoio docente que explica todo o estudo realizado, todo o levantamento bibliográfico realizado para a realização de cada etapa da atividade e que pode ser aplicada em sala de aula pelo docente, de acordo com a metodologia que ele resolver aplicar em sala de aula. A atividade de montagem de um protótipo de papel, ela estimula o ensino independente, a autonomia do aluno, a sua capacidade operacional, a experimentação com um objeto concreto, a observação dos fenômenos matemáticos e a descoberta das relações em um contexto que é próximo ao real. E após diversos ajustes, essa atividade foi aplicada em um teste piloto. E depois do teste piloto sendo reformulado, essa atividade foi aplicada para avaliação em um ambiente experimental com 6 participantes voluntários de idade de 20 a 25 anos e os resultados foram catalogados em relatórios juntamente com as percepções do avaliador, dentre as quais a gente coloca observações como o tempo do desenvolvimento da atividade, o nível de dificuldade, a assertividade das dobraduras, a qualidade do protótipo, a assertividade nas medidas. Os resultados da avaliação demonstram que a atividade não é uma atividade fácil. Os participantes responderam que, a maioria deles, responderam que foi sim uma atividade difícil. A maior das dificuldades deles estavam em entender o enunciado e realizar a atividade de manejo do papel, de dobraduras. Isso também pode ser visto no gráfico de assertividade das dobraduras, pois apenas um dos participantes teve um resultado satisfatório com relação às dobraduras. Quanto aos resultados de qualidade do protótipo, a gente observa que também ficaram abaixo da média, a maioria. Apenas 2 deles conseguiram uma qualidade satisfatória. E esse índice de qualidade não necessariamente precisa ser um critério de avaliação, mas ele pode interferir na visualização do contexto geral do sistema que é apresentado nessa atividade. No entanto, quando a gente observa o gráfico de assertividade das medidas, obtido através da atividade de percepção das medidas, a gente vê que os participantes tiveram uma boa compreensão das medidas. Nenhuma das medidas teve resultados muito arbitrários, nem para mais, nem para menos. Então, mesmo com a realização dos protótipos não tão perfeitas, os participantes conseguiram entender bem a localização das medidas, de onde partir e aonde terminar, e a variável foi muito pequena, o índice de erro foi muito pequeno com relação às medidas. As considerações finais deste trabalho, para resumir, ficam em torno do trabalho manual realizado para o entendimento das partes do corpo antes que o aluno se debruce sobre cálculos e medidas. Fica evidente neste trabalho que um resgate da atividade manual, frente à evolução da tecnologia, ele é essencial, pois o aluno vai precisar dessas habilidades manuais, dessa capacidade operacional no decorrer da disciplina. E atualmente os jovens têm se distanciado cada vez mais destes fazeres manuais. A atividade em si, ela cumpre as propostas de ser um método autoexplicativo com aprendizagem por investigação e descoberta através de uma pesquisação. E também cumpre o seu papel de ser o desenvolvimento de um ensino próximo à realidade que oferece desenvolvimento nessa parte operacional. Isso porque a gestão visual traz a visualização da informação da modelagem através do sistema montado e através também de símbolos e cores que aparecem no decorrer da atividade.
Esse estudo tem como resultados finais e características exclusivas e essenciais dele que ele é um projeto de caráter desenvolvimentista que visa a visualização da informação através de uma aprendizagem por descoberta, aliada a uma capacidade operacional com cores e símbolos, dentro de um contexto próximo ao real e com a manipulação de um objeto concreto. Assim, a gente vai de encontro ao avanço da tecnologia com as inteligências artificiais, com os programas virtuais, e traz à tona manualidades dentro de didáticas que possam promover um raciocínio lógico dentro do aluno, que possa promover uma reflexão crítica e, quem sabe assim, ele não entre tão confuso no início da disciplina da modelagem plana do vestuário e talvez se interesse até um pouco mais pela disciplina no decorrer do curso. Com isso, eu finalizo essa apresentação. Muito obrigada a todos. Então, vamos dar continuidade. A Bruna chegou aí. Bruna, acabamos de assistir a tua apresentação. Depois a gente vai comentar. Boa noite. Tive alguns problemas técnicos aqui com o computador. A gente vai passar para a próxima apresentação, mais duas, depois a gente abre para o debate, tá? Ok. Vamos para a próxima. Eu tenho que abrir aqui. Agora a gente vai mudar Heloísa. Boa noite a todos e todas do 6º Seminário do Caminhos do Contemporâneo. Eu me chamo Heloísa Maria Macari, egressa da UDESC, na qual concluí ano passado o mestrado acadêmico em artes visuais e possuo formação centrada no campo das artes, mais especificadamente nas artes visuais, atuando assim como professora de artes de rede pública de ensino no município de Balneário Pissarras e como outra pessoa das artes, também fruo em criações artísticas. Também sou membro do Grupo dos Saberes Sensíveis. Contudo, o que me motivou a construção desta apresentação é a atuação docente, a qual, através desse trabalho, partilho experiências que venho adquirindo e manobrando no cotidiano, e de repente estando aí em uma perspectiva de frente ao apoio e amparo dos demais presentes aqui do evento. A minha apresentação chama-se O Desfiado Tecido da Geração Z Alpha, perspectiva de uma professora de artes nos anos finais, de desfiado mesmo, pontuando na divulgação que disse desafiado, não que não seja um desafio, né? Porém, seguindo os sentidos e as metáforas de encaixar neste relato ao encontro, a palavra desfiado, onde tal palavra resume o sentimento que ando adquirindo enquanto professora perante os anos finais. O conceito de tecido social, mais conhecido como complexidade, é de Edgar Morin, também lidando com metáforas, onde as tramas que envolvem a complexidade são caracterizadas pelos eventos de um mundo fenomenal, marcado pelo tanto de gente e peculiaridades que existem diante das ações sociais e naturais. Isso já é complexo, teoricamente falando. Vivenciando o que venho vivenciando torna-se um tecido potencializado a ponto de se desfiar no sentido da dissipação entre professor e aluno. Falando assim, parece ser surreal a minha fala. No entanto, penso que entendo os motivos que levam a exprimir isso. De repente, seja compreensível pela parte do público que aqui assiste como uma professora de arte dos anos finais de rede pública, tendo a carga horária de 40 horas semanal, né? Uma aula por semana de 45 minutos, estando aí presente no 6º, 7º, 8º, 9º anos e mais turmas de anos finais para fechar a carga horária. Quando era ano bimestral, girava em torno de 10 a 11 aulas. Agora no trimestral, presentemente, girando em torno de 12, 13 aulas. Ano passado,
tinha 17 turmas no ano de 2023 e este ano 20 turmas no ano de 2024. Trata-se de uma cidade sazonal, então são alunos turistas elevados ao cubo, eu já digo assim, lidando com pessoas que vêm, pessoas que mudam de escola, pessoas que aparecem, voltam, então é bastante difícil. E é uma enorme demanda de obrigações versus pouco tempo e, claro, o vínculo afetivo com o público em questão, que é a geração Z e Alpha. As demandas, elas requerem a aprendizagem e recuperação do aluno em artes, a apostila com muitos conteúdos e esporádicos, ainda assim, eventos do calendário escolar, jogos estudantis, contribuição interdisciplinar e embelezamento da escola por parte do professor de artes, cobrança de pais, orientadores, direção, preenchimento de diários eletrônicos, que já são tantos, né? Impressão, né? Ano passado era impressão, e hoje, neste ano, trata-se de assinatura desses diários eletrônicos. Reuniões internas e externas entre formações. Com isso, eu trago um objetivo com todo esse meu trabalho, né? Como posso, diante desse obstruído cenário, já digo assim, né? Atingir meu aluno de modo que esse valorize, se interesse, queira e retribua através dos aspectos de desenvolvimento e aprendizagem em artes, né? Um ponto que deixei bem claro nisso foi a questão da ausência do vínculo, né? Logo afeto. Do ser existente, uma também figura mais presente, o que infelizmente não torna meu caso adepto na modalidade dos anos finais. Muitas vezes passando despercebida, né? Lembrando, essa professora também é professora, essa professora de artes. A Silveira defende que o afeto é essencial e que ele diretamente está contribuindo com o desenvolvimento, pois havendo o afeto, né, há por trás toda uma construção dada segurança, motivação, coragem e, claro, ao longo, né, do prazo, presente e significativo tempo. Outro ponto que também enfatiza é igualar a importância do ensino das artes, da educação crítica e estética nas escolas, como outra disciplina qualquer, como defende Duarte Júnior. Vejam bem, na escola que eu atuo, 2 semanas de matemática, de aula de matemática, é que dá ao tanto de aula que eu tenho por trimestre, só para imaginar nesse caso, né? Agora entendendo o porquê da delimitação do público da geração Z e Alpha neste trabalho. Portanto, quem é esse público, né? Por que dimensionar concomitantes os dois? Bom, cada geração ela provém, consequentemente, de algum evento de grande escala mundial da sociedade, mas caracterizado pelas questões de guerra e inovações tecnológicas. Como, por exemplo, né, o pós-guerra com os baby boomers, né? Onde perceberam que tudo o que mais importa é a família depois da guerra, por exemplo. A geração X, a qual abriu mais a mente das pessoas devido às opressões políticas da época, né, da década, equilibrando assim as visões pacíficas e revolucionárias de mundo. A geração Y, onde começou uma maior invasão da tecnologia, da qual conhecemos, né, vindo a evoluir, a ponto de haver mudanças no crescimento material dessas pessoas na época, né, e ideológico na democracia do pensamento e da liberdade de trabalho. Mas ainda assim sucinto, pois o contato com o mundo naquela época ainda era mais real e mais deslumbrado. Mas a geração G, né, Z no caso, enquanto a geração Z, nascida imersiva aos aparelhos tecnológicos e redes, que dizem que, na verdade, que quem os viu nascer, essas pessoas, foram as próprias tecnologias, né, havendo a facilidade e a mais vivência no sentido de conexão imersos na rede. Porém, o que difere a Z da Alpha é que, diferentemente da Z, a Alpha, teoricamente falando, já apresenta autonomia e emancipação própria, né, por causa das inovações das tecnologias. O que, no caso desse estudo, né, e na realidade se discorda, né, porque é um público a partir de 2010, isso é verdade. Mas eu vejo que são jovens imersos em redes, isso é verdade, mas sem objetivo e propósito nenhum que seja válido. Por essas razões, né, o motivo de estar lidando com uma transição de gerações. Então, na teoria, né, já era para estar lidando com a Alpha, né, mas é teoria, porque, na verdade, tem esses requisitos da Z, né, que está descobrindo isso, mas ainda não sabe lidar com isso, com a autonomia e com a emancipação. Nesse sentido, isso me preocupa, pois não só os jovens, porém meio que o mundo todo em massa está desse jeito, raso e supérfluo, né, fazendo com que a tecnologia mais desconfigure do que inove as ações humanitárias e de desenvolvimento. O Harari foi uma literatura
e discussão que nós tivemos em uma das paradas pedagógicas, pois é estar preocupado com essas crianças, né, esses jovens, que serão adultos no mundo no futuro, né? Preocupar com eles é se preocupar conosco também e com a sociedade, a humanidade no futuro, pensando nas tradições, nos valores, nas habilidades humanas, nos legados. Trazendo aqui uma citação do Bauman, o autor que discute muito a aceleração de informação e transformações na humanidade, no conceito líquido, e o desafio que a educação enfrenta por essa razão. Uma citação de Fischer também, dando em contraste essa discussão, né, o aprofundamento em palavras da edificação da emancipação do indivíduo, o que se dá por falta nos dias de hoje. De certo modo, é raro. Até então, digo pelas experiências de ensino que até então tive, né? Bom, nos próximos slides de exposição, trarão o resumo das metodologias, conteúdo, estratégias que eu realizei com os anos finais, por vezes compartilhado de mesas dinâmicas, outras vezes mais provenientes do conteúdo da apostila, para cada nível, né? Seguindo de anexos e considerações finais a partir desses feitiços. Lembrando que tudo meio que teve de ser planejado e feito às pressas devido aos motivos expostos já lá no início. Então, aqui, né, eu segui um pouco o calendário escolar, no dia do trabalho. Primeiro aqui. Eu já entrei no segundo bimestre, no caso. Então, eu trabalhei dia do trabalho, fiz eles pesquisarem e análise de uma obra de arte relacionada à temática de trabalho, né? Construção de legenda de obra e elaboração de texto mais estético do que crítico, apesar de algumas imagens de obras que trazem a temática do trabalho, elas sejam bastante críticas, né? Essa atividade ela foi desenvolvida em grupos em todos os níveis. Aí, como atividade prática e artística, eu propus uma proposta do ensaio corporativo, adaptada à linguagem do desenho, né? Já que nem todos têm como construir um cenário de como se vê no futuro, né, profissionalmente. Isso era individual, todos os níveis. Claro, né, sempre a recuperação para cada tipo de trabalho, né? Terceiro bimestre, eu trabalhei, aí eu enfoquei mais na apostila, logo mais nos níveis, né? Mas todos trataram sobre folclore, né, por causa do mês de agosto. Mas ali no sexto ano foi mais teatro, leitura dramática, né? Eu vi muita necessidade dessa questão da leitura, de ler. No sétimo ano trabalhei dança, na qual eles tinham construído uma narrativa visual através da dança do folclore também. O conteúdo do oitavo ano era tatuagem, era arte dos povos originários, então eu também adaptei essa temática do folclore para o oitavo ano. E no nono era sobre arte moderna, né? E também trabalhar os pontos turísticos através do movimento antropofágico, da Semana da Arte Moderna, reelaborando, né, construir esses pontos turísticos e linhas e formas e cores desse estilo. Também trabalhei uma atividade em comum, aproveitei que eu sou cheia de anos finais e cheia de turmas, e fiz cada um construir uma folha de amendoeira, né, uma dobradura. Amendoeira é uma árvore símbolo aqui na cidade, árvore lendária, para cada família estivesse levando para casa um recadinho, um poema cordial. E também sempre havendo as recuperações para ela. Por fim, né, eu trabalhei sobre o calendário escolar nacional, pensando aí na feira de ciência. Então, para cada nível, eu trabalhei ilustração científica, só que separando essa questão de que sexto ano eu trabalhei plantas e flores, sétimo ano pássaros e aves, e o oitavo ano peixes e répteis, e os mamíferos seriam para o nono ano. Também trabalhei o Dia da Consciência Negra, né, fazendo novamente aquela construção de breve pesquisa, capa, conteúdo anexo de algum artefato presente no Museu Afro Brasil, que é presente nas plataformas. E também as recuperações paralelas estiveram presentes nisso. Aqui tem alguns anexos, né, de algumas imagens que surgiram da pesquisa, exemplos de ensaio corporativo. Aqui é o monumento da Cidade da Baleia. Existe um vídeo no YouTube falando sobre a lenda deles, das Ilhas de Itacolomi, que as Ilhas de Itacolomi, patrimônio natural da cidade. Alguns exemplos de atividade de tatuagem. A árvore, né, a amendoeira, a árvore torta, símbolo da cidade. Aqui foi a dinâmica que eu fiz com todos os alunos para o Dia da Família.
uma imagem falando, trazendo aqui que há registros, né, de informações sobre cada artefato no Museu Afro, e aqui os painéis de ilustração científica. Então, essa consideração, né, finalmente as considerações que teci e que exponho através dessas experiências e desses estudos, né, que sim, a falta de pouco vínculo entre aluno e professor interfere completamente nos processos e nos resultados da disciplina de artes. Existe um enorme déficit em questões de leitura, interpretação, escrita, fala, argumentação, falta de aprofundamento em debates estéticos e críticos, argumentativas e leituras de imagens, enorme dificuldade ou realmente não sabem realizar pesquisas imersivas simples, identificação em plataformas orientadas, né, de rede, não se preocupam e não possuem perspectiva de futuro. Existe uma enorme dificuldade em realizar atividades em grupos, realizam atividades práticas, artísticas até que razoáveis, só que com muitas limitações e autocríticas. Não possui conhecimento cultural da cidade, é uma cidade sazonal, né? Tem alunos de Barra Velha, Penha, cidades aqui próximas. E, infelizmente, não reconhece a disciplina de artes como uma disciplina curricular. De fato, a pandemia da Covid-19 prejudicou os alunos desses anos finais, logo, estamos aí falando também, prejudicou a emancipação da geração alfa, né? Trazendo esses resquícios de conhecimento e só brincando da geração Z, de conhecendo. Então, finalizo essa apresentação resgatando uma citação da minha dissertação, no sentido de que a geração Z e alfa, eles até podem ser provenientes dessa revolução tecnológica, no entanto, não é uma existência ainda inovadora, né? Por falhas mundanas. E como por esses motivos é importante, né, a existência da figura do professor na vida das pessoas. Às vezes a gente pensa, não vai mais existir professor daqui em diante, fica completamente errada essa visão, né? Pois não é para isso que nós estamos aí, para mediar, ensinar o conteúdo, valores, habilidades. E para isso nós precisamos também acompanhar a geração através disso, mostrar o sentido e os significados do que importa e do que é válido para a sofisticação do mundo. Aqui as referências e assim encerro e agradeço muito a oportunidade de exposição desta fala em um seminário que também debate os saberes sensíveis e estéticos da humanidade. Muito obrigada. Muito bom, Heloísa. A gente ficou até aqui agoniada de tanta coisa que tu fizesse. Vamos para o próximo. Foi 15 minutos, né? Eu sou Noeli Moreira, professora de Artes Visuais do Instituto Federal de Santa Catarina, campus de São Miguel do Oeste, e estou aqui para apresentar a minha pesquisa realizada no meu mestrado e que eu defendi em 2019. A minha pesquisa consistia em pensar, olhar, refletir, com um pouco mais de proximidade sobre o ensino das artes realizado aqui no extremo oeste catarinense. Pensando nas práticas educativas, nos currículos, nos desafios, nas dificuldades, pensar nas escolas, nos alunos e nos professores também. E pensando neles, pensar em toda a minha história e a minha trajetória, né, como professora de artes visuais. Bem, o objetivo foi analisar o perfil e as práticas educativas da disciplina de artes nas escolas da região da Gered. A Gered que eu pesquisei é a Gered aqui da região, a Gered 01, que compreende 7 municípios. Tem uma distância aproximada de 10 a 25 quilômetros um município do outro. Então, eu fui pesquisar, fui olhar, fui estar mais próxima, pensando em toda essa formação dos professores, na formação tanto acadêmica
como a própria prática profissional, as experiências pessoais, as realidades de cada um. Nesta parte da pesquisa, eu optei como metodologia por um questionário online com 13 perguntas diretas, estruturadas, pensando na vida profissional e pessoal dos professores. Tive uma certa dificuldade em receber o retorno das respostas, mas 24 professores devolveram o questionário respondido, né? Depois, para finalizar a pesquisa, eu selecionei apenas 6 professores. E uma das etapas da seleção foi pensar em professores que ministravam aulas no ensino médio. Essa pesquisa ela tem um caráter quantitativo, que ela é baseada e fundamentada nas teorias da pesquisadora Maria Cecília de Souza Minayo, que fala sobre este sujeito social, né? Como que ele se dá, como ele se constitui. Bom, depois de uma análise do questionário que foi enviado, eu trouxe aqui para vocês algumas das respostas que chamam a atenção. Chamam a atenção e fazem a gente pensar um pouquinho sobre as características dos docentes, né, da nossa região. Dos 24 professores, 23 são do sexo feminino e um do sexo masculino. O que faz a gente pensar que o magistério, a licenciatura, na sua grande maioria, ainda é uma opção feminina, né? 14, na faixa etária ali dos professores, 14 professores têm de 31 a 40 anos. 3 professores de 26 a 30 anos, 6 professores de 41 a 50 anos e apenas um com menos de 25 anos. O que faz a gente pensar também que a opção da licenciatura é uma opção que não é a primeira escolha, né, como atividade profissional dos nossos jovens. Já na identificação profissional, a gente percebe que 71% deles está no magistério entre 5 e 15 anos. E só 29% que está inferior a 5 ou superior a 15 anos. Então, a gente vê que a permanência do trabalho ao longo dos anos é verificada entre os professores com mais de 10 anos em sala de aula. Porque quem tem menos de 10 anos ainda pensa em trocar de profissão, né? Desses professores, nós temos professores que trabalham em escolas públicas, estaduais e municipais. A metade, ou seja, 12 estão na rede municipal. Apenas 5 trabalham exclusivamente na rede estadual. E tem alguns que trabalham tanto na rede estadual como na rede municipal. E só 2 que trabalham na rede pública, mas que completa carga horária na rede privada da região também. Nós temos uma outra análise que a gente fez sobre o que deixa o professor continuar, o que deixa a pessoa continuar trabalhando, né? Que é a efetivação. Então, tanto na rede estadual como na rede municipal, a efetivação é muito importante, porque dos 24 professores, 16 são efetivos, 6 têm contratação temporária e tem 2 professores que trabalham numa rede municipal ou estadual como efetivo e completa na outra rede como temporário, né? Isso é muito importante. Desses 24 professores, todos que responderam à pesquisa têm formação na área de artes. O que muda é a nomenclatura. 75% tem a formação em educação artística com habilitação em artes plásticas e 25% em artes visuais. Desses 24, 22 professores foram formados pela UNOESC,
a Universidade do Extremo Oeste de Santa Catarina, que fica localizada em São Miguel do Oeste. A UNOESC ofereceu o curso, né, de 1998 até 2012, que foi a sua última turma, que se forma em 2015, né? 4 anos de formação. Desses 24 professores, 18 professores já têm curso de especialização na área específica de artes, entre as artes visuais, arte e terapia, dança, música, teatro. Nós temos um professor que tem especialização no EJA, tem um outro professor que tem especialização em gestão administrativa, mas a maioria ainda é nas artes. E também constatei que desses 24 professores, 15 costumam fazer atividades artísticas fora do espaço da escola e 9 não opta por não fazer. Então, a única parte artística que faz é dentro da sala de aula, nas aulas, né? No planejamento das aulas. E esses outros 15 fazem atividades que compreendem fotografia, desenho, pintura, origami, exposição externa. Alguns já fizeram exposição, né, em galerias alternativas, né? Teatro, modelagem. Desses 15, alguns inclusive fazem artesanatos para vender, para complementar a remuneração, né, básica. Para a próxima etapa da minha pesquisa, eu ainda fiz uma seleção final em cima dos 24 professores que responderam o questionário. Optei pela efetivação dos professores, para mim poder contar com eles no processo da minha pesquisa, né? Eu poderia ser surpreendida com a contratação temporária e não ter mais eles para continuidade, né? Então, eu optei pela efetivação. Então, nos 24, 18 eram efetivos nas redes municipais e estaduais. Mas, ainda assim, eu continuei selecionando e pensando na pesquisa e na minha profissão, né? na minha realidade, eu pensei nos professores do ensino médio, porque é a minha área de atuação. Então, eu fui selecionando e eu cheguei no número de 6 professores. Claro que os 6 professores foram em municípios da Gered, não são todos do único município, e têm trajetórias únicas, distintas, apesar da formação ser muito parecida, né? Mas são pessoas muito diferentes, né? E para prosseguir a pesquisa, eu utilizei de pseudônimos para poder identificar esses professores. Eu quero destacar que a escolha do pseudônimo para os professores foi uma tarefa muito poética para mim, pois eu escolhi, em vez de escolher números, siglas para os professores, eu achei tão impessoal, eu escolhi versos, frases de poemas do poeta Manuel de Barros. Antes de colocar as frases, eu preciso falar que dos 24 professores, quando eu falei lá atrás que 23 eram do sexo feminino e um do sexo masculino, eu preciso ressaltar que um dos 6 professores aqui é do sexo masculino e ele só dá aula para o ensino médio. Então eu optei por usar artigo masculino para não poder identificar quem seria, né? Então, o primeiro professor, sou puxado por ventos e palavras, que é um professor formado desde 2003, já trabalha com a disciplina há 16 anos, gosta de falar da sua vida profissional e conhece muitas particularidades da comunidade onde vive. O 2, quero apalpar o som das violetas.
professor com um sorriso fácil. Pela trajetória profissional que descreve, demonstra estar de bem com as escolhas que fez. 3. O rumor das palavras. É sereno, de fala mansa, sempre pensou em ser professor, desde pequeno. 4. O azul me descortina para o dia. É o professor mais novo dos 6 professores entrevistados. O 5. Um rio que flui entre 2 jacintos. A melancolia foi um sentimento presente nas falas desse professor, por algumas questões pessoais também. E o 6. professor, cheiroso som de asas vem do sul. Entre as dúvidas profissionais que tinha quando era mais moço, a escolha das artes por influência da família foi uma decisão feliz em sua vida. Para finalizar, eu trago aqui algumas constatações que eu fiz nesta parte da minha pesquisa. Eu ainda continuo falando sobre isso até o final dela. Mas aqui eu trouxe para a gente pensar um pouquinho sobre a atuação profissional, tanto dos professores que eu pesquisei, como a minha própria atuação também, né? Então, eu vi, mesmo com todas as dificuldades que eles falaram, relataram para mim, eu vi que eles percebem na atividade docente uma oportunidade de desenvolvimento profissional. E a predominância feminina e o envelhecimento da categoria destaca a necessidade de políticas que incentivem a renovação e a qualificação do corpo docente. Ainda assim, a alta proporção de professores com formação específica em artes sugere uma boa base profissional que nós temos aqui na nossa região. Precisamos valorizar a diversidade de experiências e investir em formação continuada, que é fundamental para promover uma educação em artes de qualidade na região. Aqui são algumas das referências que eu usei, que são referências que falam sobre esse cotidiano docente, quem é o professor, quais são os desafios, quais são as implicações de uma escolha na carreira da docência, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês todos e estou à disposição para questionamentos. Muito obrigada. Obrigada, Noeli. Obrigada, Bruna. Obrigada, Heloísa. Vamos passar para a nossa segunda sessão aqui de conversa, né? Bom, os 3 trabalhos, né, também têm as suas distinções. A Bruna traz uma questão docente em relação ao método de aprendizagem, né, especialmente no campo da modelagem, trazendo uma proposta, né, bastante interessante de como superar muitas dificuldades que ela mesma identificou, né, na pesquisa a partir dos artigos, dos trabalhos feitos na área. E a Heloísa, né, faz o seu relato de uma forma muito pessoal, ó, um pouco semelhante como a Elisângela fez, mas sem um diário especificamente, narrando para nós, né, os grandes desafios, os grandes impedimentos, né, de uma docência que traga para ela também, né, uma satisfação, uma amorosidade, porque, como ela mesma concluiu, há um déficit, né, dentro desse campo da afetividade, né, dos sentimentos, de uma relação de parceria dentro da própria escola, em relação ao professor de arte, e entre professor e alunos, né, das aulas de arte. E a Noeli traz de outro canto de nossa Santa Catarina, né, porque a Heloísa está aqui no litoral de Santa Catarina, região norte, para quem não conhece, e a Noeli está lá no extremo oeste, né, quase perto da Argentina, que é São Miguel do Oeste, para a oeste, né, de Chapecó, inclusive, e nos traz esse panorama bastante detalhado, foi uma pesquisa bastante densa, né, Noeli? Eu também tive o prazer de orientar, em relação ao perfil do professor lá de artes nessa área do nosso estado, que também não é muito distinto, né, do nosso Brasil, né? Inclusive, a professora Fátima estava falando aqui da preocupação, né? Como tu mesmo concluísse, um professorado já de idade mais avançada,
poucos jovens, né? Também indica isso aí. E aí, como é que vai ficar daqui a um tempo, né? A relação da licenciatura. As pessoas sem formação na área. E aí, como a Heloísa nos narra, né? Com as dificuldades estruturais da escola, de ensinar, né? É desanimador mesmo. Então, diante dessas colocações que perpassam o ensino, eu não tenho assim, uma pergunta específica para cada um, mas vejo a importância desses eventos, como a gente tem aqui nesse momento, mesmo que seja online, né? Não seja aquela mesma amorosidade, aquela mesma oportunidade de troca quando a gente faz ao vivo, assim, né? Se a gente pudesse estar todos juntos aqui, seria muito bom. Mas a importância de um ambiente como esse, de troca acadêmica, inclusive para a gente ver que existe luz no fim do túnel, né? Cada um está aí tentando e está trazendo a sua contribuição e também demonstrar, ao mesmo tempo, o quanto a gente precisa se articular politicamente para que essas situações não se tornem, entre aspas, né, naturais. Porque se os professores que identificam os problemas na modelagem, né, Bruna? E que acho natural que o aluno, então, não sabe mais nem fazer uma dobradura, não sabe nem calcular né, a distância entre o ponto A e o ponto B de uma peça X, e deixem isso a cargo deles, né, como se fosse um defeito deles, e não pensar que existe todo um sistema que a gente precisa aprimorar, né, e lutar porque ele seja aprimorado. E se também, né, não houvesse para a Heloísa essa oportunidade, inclusive, de desabafar e até denunciar, né, Heloísa? Porque eu vejo que a tua fala também é uma denúncia, porque é quase sem condições humanas, né? Lecionar para tantas turmas, para tanta diversidade de conteúdo e ainda querer, né, ser convocada pela organização da escola como se fosse um assessor de decoração, de passatempo, de aba-quatro, né, que inventa. E aí, como a Noeli estudou nessa região dela, esse perfil dos professores, ele oscila, né? Oscila entre aqueles que estão ainda eivados, né? Até os termos lá que tu estudou ali, os versos, né, do Manuel Bandeira, que ainda estão ali motivados para construir um trabalho com uma certa, Manuel de Barros, uma certa qualidade, assim, e aqueles que estão melancólicos, né? Como tu falaste para a gente também. Então, o fato de se ter essa oportunidade, eu acho que alimenta todos nós a continuar pesquisando, buscando aprimorar, buscando mostrar para outros colegas, né, que existem também meios de superar algumas dificuldades, como a Bruna faz, né? E também que é preciso se colocar isso em discussão, que não é a minha escola, né? Porque a professora Fátima estava aqui dizendo que é uma situação que já na época dela, né, era assim. Quando a Heloísa falou ali folclore, eu me lembrei do meu tempo de aluna, né? Que em agosto fazia a figurinha do Saci Pererê. É muito Assim, meio retrógrado, né? A gente vê que isso não mudou. Eu, quando professor de educação artística, seguia esse seu roteiro. Mas, gente, são 30 anos que se passaram de lá para cá. É muita coisa. E vê que você ainda comemora o dia do folclore, né? Ainda vai ver que eles vão querer que você manda desenhar o Saci Pererê. Entendeu? É complicado isso. E, na verdade, o seu trabalho tem essa qualidade que a Mara está falando, de denúncia, de poder mostrar isso. E não é mostrar para falar mal, é mostrar para fazer a gente pensar e outras pessoas que te ouçam poder pensar junto. E, de uma maneira geral, quando estiverem no conjunto com a própria Secretaria de Educação, a sua gerência de educação, como vocês chamam aqui, poder se colocar e falar, gente, nós precisamos repensar um pouco do que nós estamos fazendo. E a geração para quem você está ensinando é outra. É uma geração que quase que já nasce pronta. Como a Heloísa falou, nasce pronta para ser mais um que aperta botão, né? Que é o que eles fazem dia a dia, mas menos um pronto, né? Para pensar, para discutir. E aí cria esse ambiente que se reproduz, é um ambiente que é favorável. Se a escola é totalmente assim detonada, né, emocionalmente, estruturalmente, em pensar um projeto pedagógico,
ela ajuda esse sujeito a continuar sendo só Mecânico. o dedo que Mecânico. aperta botão. E, claro, né? As pessoas adoecem, as pessoas desistem, porque como é que a gente sobrevive minimamente, né, com saúde, com uma sobrecarga tão grande? Então, é um pouco dessa fala, não desistam da luta, né? Busquemos esses ambientes como esse que a gente está tendo aqui nesse evento, para denunciar, para se colocar, para buscar soluções juntas, porque se a gente resistir, né, viver e trabalhar é a nossa melhor resistência. Se a gente também desistir dessa luta, aí a gente entrega realmente o ouro para o planeta. Tá ótimo, gente. Obrigada, foram apresentações muito boas. Espero que para vocês tenha sido tão bom quanto para nós, porque a gente fica aí bem estimulada com isso também, nos faz pensar, e é sempre esse caminho que a gente vai percorrendo. Espero que para vocês tenha sido tão legal quanto foi para nós poder ouvi-los. E convidá-los para que amanhã possam estar pessoalmente conosco para ouvir as apresentações presenciais lá no auditório, e assim a gente espera por todos vocês. Tá? Uma ótima noite, um bom descanso para todos. Não sei se alguém quer fazer alguma questão, alguma fala, senão a gente vai encerrando por aqui, mas a Bruna, a Noeli, a Heloísa, quiserem fazer algum comentário ainda, fiquem à vontade. Eu só queria confirmar mesmo, assim, todo esse debate, porque eu tenho visto recentemente que as escolas públicas da Finlândia, elas estão proibindo, né, o uso de celular e o uso de computador em sala de aula, porque os estudantes não estão sabendo mais fazer cálculo de matemática sozinhos, né, e várias outras ações, eles estão muito acostumados a realmente ter tudo pronto. E quando eu comecei a minha pesquisa, eu pensei que eu ia tentar revolucionar o método da modelagem, né, de como aprender modelagem. E, na verdade, não. A gente tem que dar uns passos para trás para resgatar a manualidade né, a atividade prática, o raciocínio lógico do aluno. Inclusive, eu tive que pesquisar muito sobre ensino de matemática nas séries iniciais. Como é que você aprende matemática no começo. E aí o projeto veio muito por isso. E eu venho constatando cada vez mais que esse é o caminho, assim, né, do ensino contemporâneo. Da gente ir resgatando atividades que a gente fazia há muito tempo atrás. E que, né, como a Fátima falou antes também, como o aluno tem essa deficiência já lá na educação básica, né, porque exatamente ele também não é mais, as aulas de arte se reduzem, a interação, né, tudo está muito complicado. E aí, quando ele chega em ensino superior, que o professor do ensino superior não precisaria fazer, ele vai ter que fazer. Que é ensinar, dividir, calcular área, coisas que o ensino fundamental deveria ter dado suficientes condições, né? Isso mesmo. Mais uma vez, eu queria... a gente fica pensando, né, Amara, sobre a trajetória nossa como professora, né? Eu não consigo pensar no que o outro faz, eu fico pensando no que a gente faz também. E esse desenvolvimento das manualidades, Bruna, eu acho que é escancarado, porque não é feito. Eu recebo alunos do ensino médio que, de vez em quando, a gente consegue fazer uma dobradura, eles não conseguem pensar em juntar as partes do papel para fazer a dobradura. Isso é E como que vai fazer se as professoras do ensino fundamental têm a realidade que a Heloísa tem? A realidade da Heloísa chega a dar um mal-estar na gente, porque é tudo junto, ao mesmo tempo, em 1 hora por semana em cada turma. Então, assim, é uma coisa que é estafante, é denso, né? E claro que o aluno vai chegar no ensino médio e no ensino superior com muitos problemas, não só de cálculo de matemática, como do próprio desenvolvimento da manualidade e, inclusive, de escrever. Os alunos não querem mais nem escrever, é tirar a fotografia do quadro, né? Eu acho que a gente tem muito para
pensar sobre a educação ainda. A gente fala, a gente conversa sobre isso, mas a educação eu acho que é um processo muito lento, muda muito devagar. A minha pesquisa, ela é uma parte da minha pesquisa da dissertação, que a minha orientadora foi a professora Mara Rubia, e que ela já modificou. Os professores que tinham 100% de formação em artes em 2019 já não são mais esses, né? Já alguns já mudaram, já temos professores que são formados em EAD, porque as licenciaturas sumiram, as licenciaturas presenciais sumiram, não existem, esporadicamente, é tudo em EAD. Então, se você não faz no presencial, como é que tu vai ensinar isso? Lógico que vai dar defasagem na matemática, né? É isso aí. É um pouquinho só para a gente pensar. Muito obrigada. O Babinski falou alguma coisa? Quer falar ao vivo, Babinski? Não, eu só comentei que o trabalho, acho que a Manu concordou comigo também, o trabalho da Bruna lembra bastante do trabalho da Mara Rubiatriz, né? Em relação à modamática, essa relação matemática, que a gente, no caso do IFSC, como tem o técnico subsequente com o ensino médio, a gente consegue visualizar isso de uma maneira muito imediata. Então, de manhã eles estão aprendendo matemática e de tarde eles estão aprendendo modelagem, ou vice-versa. Então, essa relação está muito próxima, tá acontecendo concomitantemente, e aí eu acho que muito benéfico para eles no técnico de modelagem, porque é a relação que no ensino médio saiu de uma sala de aula, entrou na outra, e ele consegue enxergar a matemática aplicada, de fato, né? Então, tem sido um processo muito enriquecedor, mas eu acho que a Emanuela, a Camila, talvez estejam até mais a par do trabalho da Mara do que eu. Não, é isso mesmo, eu apenas concordei ali no chat com a observação do Babinski e parabéns à pesquisa da Bruna também. Acho que tomar como ponto de partida essa questão reflexiva, né, de onde vem aquele número que estou aplicando ali na construção desse molde é fundamental, né? E ver essa dinâmica acontecendo, como também mencionou a professora ali, por conta da disciplina que eles frequentam num período ser, então, objeto também de estudo e de aplicação prática na disciplina da modelagem, é uma situação muito oportuna, mas a gente sabe que não é a realidade quando o estudante está já fazendo o curso de graduação ou uma especialização nessa área da modelagem, por vezes essa questão da mais inicial, né, de estruturação dos conteúdos matemáticos ficou há um tempo para trás, né? Então, a pertinência desse estudo da Bruna, por exemplo, ou da questão de dobraduras, né, como a professora Noeli apontou, em qualquer momento da vida, ou outras relações que façam essa conexão, né? Exatamente. Bom, todos satisfeitos com esse nosso encontro rápido, né? Sem muitos abraços, só a vontade de rever vocês pessoalmente, né? A gente conhece todos aqui pessoalmente. A Bruna, eu não me lembro de ti exatamente, mas eu sei que tu já circulasse ali pela UDESC. Já te vi ali, né? O teu rostinho, assim. Não sei se já eu faz cheguei a tempo. dar aula para ti em algum momento. Sim, eu tive história da moda. Ah, então é isso mesmo. Eu estava achando que era tu, porque esse nome e sobrenome eu não estava associando, mas eu me lembrava assim, eu conheço a Bruna. Mas faz tempo que eu me formei. Então tá, gente. É isso, professora. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, Obrigada. obrigada pela partilha. Continua na luta, Heloísa, né? Vamos buscar estratégias, é isso que o Mohan nos ensina, né? Que a gente citou ele aqui várias vezes, você também, porque o programa é esse, né? O programa é sucatear a educação, a proposta é esgotar o professor, o que nos resta é resistir com estratégias, né? Que nos mantenham um pouco vivas, que nos levem, né, a criar um impacto positivo, obviamente, né, na vida desses estudantes, seja no ensino fundamental, no médio ou no superior. Então, gente, um grande prazer escutar o trabalho de todos vocês. E amanhã? Vou parar aqui a nossa gravação.